Fala galera! Começando mais um giro aqui. Pois é, hoje tem Barradão. Todos os caminhos levam ao estádio Manuel Barradas. Vitória e Ceará, 9h30 da noite. Quartas de final da Copa do Nordeste. Quem está aqui ao meu lado é Vinícius Daniel para a gente falar sobre isso e muito mais. Fala galera, vamos destrinchar essa partida. A gente lembra que é jogo único, é eliminatório. Perdeu, já foi, um abraço. Caso de empate nos 90 minutos no tempo regulamentar, as penalidades vão decidir aí quem se classifica para a semifinal da Copa do Nordeste de 2026. Vitória que está ali buscando retornar ali às últimas fases de decisão do regional. Pois é, Vitória tentando retornar, né, a essa boa fase dentro da Copa do Nordeste, um ano especial de Copa do Nordeste, que não teve a participação aí do Bahia, né, porque o Bahia estava disputando as competições internacionais e agora o regulamento da competição fala sobre isso, né? O time que disputa a competição internacional não disputa a Copa do Nordeste. E agora a Copa do Nordeste entra na fase boa, né? Porque assim, muita gente não estava indo para o estádio, a média de público estava baixa, o comparativo com as Copas do Nordeste dos anos anteriores estava muito aquém o número de público, e agora não, né? Quarta de final, o bicho pega, né, meu? Exatamente, quarta de final a gente espera que essa média de público aumente, né? Porque chegou a ter jogo com dois pagantes totais, que foi o jogo da Jacuipense, inclusive, time baiano. Mas para essa quarta de final agora, começando, Vitória enfrentando o Ceará, tem ABC contra Juazeirense hoje também, e amanhã ainda tem Confiança Fortaleza e Souza enfrentando a equipe do Asa, definindo aí as quartas de final. Esporte, na verdade. Esporte. Ou seja, e clássico mesmo, nessas quartas de final, a gente só tem Vitória e Ceará, né? Que é um clássico. O Ceará está aí na Série B devagar ainda, né? Ainda não pegou embalo na Série B, está distante ali do G4. 10 pontos conquistados na Série B. Agora pega o Vitória, vem desfalcado, né, Vini? Vem desfalcado. Muito problema, né? Muitos problemas e, principalmente, apesar do Ceará não estar bem na Série B como a gente esperava, sim, na Copa do Nordeste tem feito uma campanha que é muito similar do Vitória. Os dois times terminaram a fase inicial de fase de grupo ali com 10 pontos, sim, só que aí como o Ceará ficou em segundo colocado, vai enfrentar o Vitória aí nas quartas de final, que terminou na primeira colocação do outro grupo. Mas os dois times terminaram com a mesma pontuação. Destaque para o Vitória porque tem o melhor ataque do torneio. 5 jogos, 14 gols. O Leão da Barra tá gostando de fazer gol. Tá gostando de fazer gol. Vitória tem René, viu, gente? René em boa fase. E hoje tem a volta de Kaiser. Kaiser Baralhas também, retornando hoje, às 9h30 lá no Barradão, os dois jogando. Excelentes retornos para o treinador Jair Ventura, mas eu, particularmente, acredito que o Kaiser não toma mais a vaga do René. Eu acho que o René está vivendo uma boa fase, jogando fino da bola, eu acho que ele não vai mais não, viu? Também estou nessa. O Kaiser, por sinal, grande centroavante, um estilo de jogador identificado, inclusive com a equipe do Vitória, com a torcida, com o Barradão, mas o René tá voando. E em poucos jogos, não teve nem aquele famoso período de adaptação que a gente fala, né? Já chegou fazendo gol, já chegou tomando a titularidade, sim, em um momento que o Renzo estava voltando de lesão, em um momento que o Kaiser estava se lesionando, mas ele entra para essa posição e assume praticamente ali a titularidade do Vitória, mesmo com a presença do Kaiser. Eu acredito que ele é o favorito para ser titular. O Jair Ventura, por outro lado, vai ter uma dor de cabeçazinha, não sei se para esse jogo, mas para essa questão do campeonato, que é o retorno do Baralhas, e o meio de campo do Vitória está funcionando, está encaixadinho. Zé Vitor atuando bem ali, então eu acredito que ele vai quebrar um pouquinho a cabeça, ou para tirar alguém e voltar com o Baralhas, né? Porque o Baralhas estava jogando muito com a camisa do Vitória, ou não sei se o Baralhas vai ter que esperar um pouquinho para voltar para o time titular. É a famosa dor de cabeça boa para o treinador, só que aí nesse caso, se tratando do Baralhas, Baralhas para mim é titular absoluto no time do Vitória. Mesmo aí que tá, a questão é, se ele tiver 100% fisicamente, ok, titular absoluto. Caso ele esteja naquele retorno que ainda demanda um tempo para retomar toda a aptidão física para uma partida de futebol, aí eu acho que tem que ir botando ele aos poucos para ir sentindo o jogo de forma gradual e aí sim, com o tempo ele tomando a titularidade de volta. Mas além disso é uma das referências de técnica e também de motivação do time. Vinha sendo o capitão da equipe, junto aí com o Lucas Arcanjo, então é uma das lideranças da equipe do Vitória. Dor de cabeça boa para a Jair Ventura, ter que colocar de volta o Baralhas nesse meio de campo que está bem encaixadinho, bem coeso.
Eu acho que vai funcionar bem Zé Vitor e Baralhas, principalmente Zé Vitor jogando bem. Eu acho que vai funcionar muito bem ali o Zé Vitor e o Baralhas, mas é coisa de encaixe, né? Tem que encaixar, tem que arrumar. Quem é que vai sair? Não sei. Quem é que sai, eu não sei. Quem não pode sair é o Zé Vitor, Tá jogando muito da bola. O Barreto agora tem uma motivação do Ceará e uma dor de cabeça do Ceará. Qual a motivação? Motivação é que o Ceará já eliminou Vitória 5 vezes no Regional. 2013, 2014, 2015, 2020 e 2021. Vitória freguês do Ceará, você quer dizer isso? Quase isso. Mas aí o Vitória do outro lado quer mudar essa realidade. Sim. Tem time para isso, joga no Barradão ao lado do seu torcedor. Mas o Ceará também com uma baixa importantíssima. Ele que é o cara da bola parada, que é o cara, a referência técnica ali do time, o camisa 29 Vina, conhecido do Vitória. Conhecido do Vitória, principalmente também em Copa do Nordeste. Né? Exato. Conhecido do Vitória em Copa do Nordeste. A gente lembra até por cima aí 2 polêmicas dele, que foi aquela que todo mundo lembra do Bavi da Paz, da dancinha que ele fez no Barradão, a briga com o Fernando Miguel, com o Canu, que foram ao todo aí 17 cartões aplicados, sendo 8 vermelhos, que terminou com WO. Além disso, teve aquela discussão já com a camisa do Ceará, ele discutindo com o Paulo Carneiro, que o Paulo Carneiro invadiu o campo para xingar até o Vinícius, mas ele está de fora, tá naquele processo de controle de carga para readquirir a melhor forma física aí no time do Ceará. Pois é, e tem aí, né, só repetindo os jogos, né, Vini, das quartas de final. Vitória e Ceará. Exatamente, aí ABC e Juazeirense ainda hoje, inclusive Vitória e Ceará, quem passar enfrenta o vencedor de ABC e Juazeirense, podendo ter semifinal baiana. E aí depois amanhã tem Confiança e Fortaleza, e quem fecha aí o chaveamento das quartas de final, Sport contra Asa. Você já quer arriscar um jogo de final? Com esse chaveamento aí, você já quer arriscar uma final aí? Vamos nessa. Você coloca quem na final? Vitória e Fortaleza reencontram com Carpini. Rapaz, eu ia falar Vitória Sport, mas já que tem Carpini, Vitória e Fortaleza reencontram com Carpini também. Vitória e Fortaleza, bom jogo para uma final da Copa do Nordeste. Pois é, e o Bahia, seu Vinícius Daniel? O Bahia tá descansando, tá de boa, semana tranquila para encarar o Cruzeiro no final de semana. Isso aí que é o problema, parece que quando tem esse descanso volta pior ainda, né? Mas vamos lá, sábado o Bahia enfrenta a equipe do Cruzeiro, já iniciou essa preparação para o jogo que acontece na Arena Fonte Nova e tem uma expectativa, porque a gente já fala do mercado da bola. Tá chegando a janela do meio do ano das transferências. Isso. E aí os times vão se movimentando nos bastidores e quem é a bola da vez é ele, o meia Gustavo Scarpa, 32 anos atualmente no Atlético Mineiro, tem passagens aí por Palmeiras, Fluminense, é rodado, um meia bastante conhecido no futebol brasileiro, só que agora está fora dos planos do Clube Mineiro, está fora dos planos aí do Clube do Atlético Mineiro, e aí a situação é a seguinte, ele nas últimas horas foi cogitado para ser o novo reforço do Bahia, mas a diretoria tricolor, por enquanto, mantém a decisão de não interessante para o clube. Tem 2 pontos aí que eu acho. O primeiro deles é que o Bahia, nas janelas do meio do ano, não costuma gastar tanto, não costuma trazer tantos jogadores. Pelo menos o Grupo City tem feito assim nas últimas temporadas. Traz 1, 2 peças, no máximo. Aí na janela ali do meio do ano. O segundo ponto é que a gente tem que avaliar o Gustavo Scarpa. Ele já saiu do Palmeiras em uma situação de perder espaço. Não sei se você lembra. Ele começou a perder espaço no elenco do Palmeiras e vai para o Atlético Mineiro. E agora, de novo, ele começa a perder espaço no Atlético Mineiro e vai deixar o clube, né? Como você mesmo trouxe a informação aí. A gente pode considerar um jogador nessas condições como reforço? Para mim, esse é o debate. Para mim, a história de Gustavo Scarpa no futebol é um excelente jogador. Mostra isso. Mas é um atleta que já está com 32 anos. Como é que vem para o Bahia? Não sei como é que vem a motivação do atleta. Se ele quer deixar o Atlético Mineiro. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Se ele quer deixar o Atlético Mineiro. Então, eu acho que tem que ver esses pontos. Dizer que o Gustavo Scarpa não vai somar com o Bahia, acho que aí já é muito. Eu acho que soma, principalmente com o atual elenco do Bahia, com o atual meio de campo do Bahia, com peça de reposição para o próprio Everton Ribeiro. Uma nova forma de jogar o Rogério Ceni pode ter com o Gustavo Scarpa ali. Contudo, a gente tem que olhar o histórico do jogador, que perdeu espaço no Palmeiras, foi para o Atlético, perdeu espaço no Atlético e agora cogitando vir para o Bahia aí.
E assim, é o típico jogador que o Rogério gosta. É aquele jogador polivalente, que é o Coringa, que joga em todas as posições. Sim. Já fez lateral esquerda, já fez lateral direita, já fez falso 9, já fez ponta, meia de criação, que é a posição de origem dele, segundo volante, primeiro volante. Então, é o típico jogador que o Rogério gosta. Mas, de fato, tem que saber como o atleta chega. Numa entrevista ontem, inclusive, ele deixou a entender que a ideia dele é seguir com contrato com o Atlético. Cumpriu o contrato, ele tem contrato ativo até dezembro de 2027, mas a ideia do Galo, do Clube do Atlético Mineiro, é negociar o jogador na janela de transferência do meio do ano. E aí tem alguns pontos, porque ele tem 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro neste ano com o Atlético Mineiro. O limite agora são 12 jogos. Isso. O Atlético ainda tem 4 jogos até a pausa do meio do ano, que é no início da janela de transferência ali. Ou seja, ele só poderia atuar mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético para se transferir para uma equipe da Série A e ainda disputar o resto da competição. Eu acho 32 anos, né? Eu acho que seria um bom reforço. Quando eu falo assim, perdeu espaço e deixou o clube. A mesma coisa, a situação aconteceu com o Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro era uma das principais peças do Flamengo, mas quando chegou ali na sua renovação de contrato, teve uma rusga ali entre direção e staff do jogador, perdeu espaço. Posso dizer que perdeu espaço, e aí o Flamengo não teve a sua renovação de contrato e ele veio parar no Bahia. O mesmo pode acontecer agora em uma situação diferente, porque, como você me falou, o contrato do Scarpa vai até 2027. O jogador já falou que quer continuar. Claro que é uma fala daquela também de, se a negociação der errado, ele não pode ficar mal com a torcida. O contrato dele vai até 2027. Então ele não pode se queimar com o torcedor, ele tem que dizer que tem que ficar mesmo. Mas se surge essa possibilidade, eu acho que é oportunidade de mercado, assim como foi Hulk para o Fluminense. É uma oportunidade de mercado e tem que fazer essa aposta. Não, com certeza. E o principal ponto é que o Everton Ribeiro, eu acredito que precisa de um substituto. A gente já falou sobre isso, o Everton Ribeiro está indo aí para 36 anos já, então precisa desse substituto. A gente sabe que ele hoje, em muitas partidas, até preservado pela condição física. O Bahia é uma posição que no futebol brasileiro em si é decadente, que é ali a criação no meio, o camisa 10 de origem. E no Bahia de hoje os dois jogam juntos, viu? Dá pra jogar. No Bahia de hoje os dois jogam juntos. Gustavo Scarpa e Everton Ribeiro, facilmente. Dá pra jogar. Inclusive o Scarpa, outro ponto importante dele é a bola parada. Sim. Extremamente forte na bola parada, tanto de falta, cobrança de escanteio. É um cara que chegaria muito para agregar. A questão é saber como ele vem, saber a motivação, físico também que é importante, já são 32 anos, então não seria uma contratação estilo Grupo City, que é aquele jogador mais novo, que vai lapidando, que vai ganhando espaço com o time. Motivação que tem que ter sou eu e você, rapaz. Que a gente acorda 4h30 da manhã pra vir trabalhar. Pelo amor de Deus, seu Daniel. Tem mais alguma coisa do Esporte Clube Bahia aí que joga neste final de semana em frente à equipe do Cruzeiro na Arena Fonte Nova? Por enquanto não, mas dá pra gente falar de uma polêmica aí que tá no ar. Ai, meu Deus, o que é? Ele, Neymar Júnior. Ai. Ganhou mais um capítulo aí, a polêmica dele com o Robinho Júnior. Assim. Filho do Robinho. Eles tinham, durante a semana, discutido, tiveram um desentendimento durante um treino. O Neymar chegou a dar uma rasteira e dar um tapa no rosto do Robinho Júnior, jovem de 18 anos. O tapa que foi assumido pelo Robinho, pelo Robinho Júnior ontem, que falou após o jogo que teve o tapa realmente. Exatamente, só que ontem no jogo o Santos entrou em campo contra o Deportivo Recoleta lá do Paraguai, a partida foi 1-1, Neymar foi quem abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na comemoração do gol, ele foi até o banco de reserva, abraçou o Robinho Júnior. A galera veio abraçar e depois ele deu um abraço especial no Robinho Júnior. Exatamente, e ali depois, no final da partida, ele falou pela primeira vez sobre o caso. Pediu desculpas pelo ocorrido, mas também com um pouquinho de ego, né? A fala dele teve um pouquinho de ego ali. Os dois, na verdade, você sentia ainda ressentimento, tanto na fala do Robinho Júnior, quanto na fala do Neymar, mas o importante a situação foi resolvida, né? Isso é importante para o Santos que disputa ali na rabeira do campeonato esse ano, corre sério risco de rebaixamento, ainda mais com o Remo se recuperando no campeonato, mas o Mirassol tentando jogar, então o Santos é uma das equipes que tem que ficar ligada. E agora isso, para mim, afasta ainda mais o Robinho da chance de ser convocado no dia 18 de maio para a Copa do Mundo. Eu acho que essa briga não caiu bem pelo que a gente ouve falar na Confederação Brasileira de Futebol. Exatamente, só que ao mesmo tempo no elenco do Santos parece ter dividido. Parte do elenco não gostou dessa exposição do Robinho em relação ao caso com o Neymar. Inclusive o Souza, ex-volante do São Paulo, Sim. Ele trouxe a informação de bastidores que tudo começou, na verdade, por conta de uma chegada do William Arão, que inclusive chegou a ser expulso do treino. Sim. E aí o Robinho foi tirar satisfação porque tinha chegado num colega dele.
Nessa brincadeira, o Neymar não gostou da atitude de Robinho ter ido cobrar um veterano do time. Sim. E aí deu uma chegada mais forte, deu a rasteira no X1 E depois e deu tapa. começou tudo. Pois é, e quando você falou, o elenco ficou ali dividido também porque para a maioria dos jogadores, inclusive ex-jogadores que estão aí comentando, todo mundo já viu bastante comentários aí, a maioria dos jogadores fala que o que acontece no treinamento, o que acontece em campo, fica no campo. E isso, gente, eu vou dizer que até no baba, quando rola pra gente. Aí na Copa Imprensa eu briguei com o meu mundo de gente. Epa! Na Rapaz, Copa Imprensa eu briguei com o meu mundo, briguei com gente até do próprio time. E hoje eu tô falando de boa. O que acontece no campo, fica no campo. é que nem Vegas, né? Ladainha, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, seu menino, você bem sabe disso. Isso aí teve até notificação extrajudicial da equipe de Robinho Júnior contra Neymar. Verdade. O negócio ficou sério. Pois ficou sério. Mas o que acontece no campo, pra mim, fica no campo. Acho que o Robinho e o staff dele extrapolou também um pouquinho aí, criando uma situação a mais. Também não gostei, não. Fico do lado da galera, dos jogadores do Santos que não gostaram. Não tô dizendo que a atitude de Neymar foi certa, não tem que dar tapa em ninguém. Mas o bate-boca, a confusão, tem que resolver ali, dentro do vestiário. É isso aí, Vinícius Daniel. Que o Vitória vença hoje, né? Vamos de palpite. Opa, palpite, verdade. Palpites, Vitória e Ceará. Rapaz, Jogo único, viu? Jogo único. 2-1 pro Vitória. Empate leva para os pênaltis, né? Eu vou botar um empate, decisão nos pênaltis, Vitória. Lucas Arcanjo vai brilhar. Lucas Arcanjo brilhando. Vamos lá, até Vamos sexta-feira. nessa, até sexta. Um grande abraço.